tudo o que você não deve deixar de saber sobre doença de Crohn. Estamos em Maio Roxo, que é o mês de conscientização sobre as doenças inflamatórias intestinais, e nesse mês vai ter muita coisa legal aqui no nosso canal. Se você não segue o nosso canal ainda aqui no YouTube, toda quarta-feira tem conteúdo sobre proctologia, sobre os temas que são tabus. Aqui não tem julgamento, aqui é um ambiente seguro para você resolver suas dúvidas, entender a causa do seu problema e iniciar o seu autocuidado. A gente também tem conteúdo diário no nosso Instagram e semanal no nosso site, e estamos também todos os dias no TikTok. Então, se você não segue, já começa a seguir a partir de agora. Nesse Maio Roxo, a gente vai falar um pouquinho das doenças inflamatórias intestinais e também vamos começar hoje falando especificamente sobre a doença de Crohn. Doenças inflamatórias intestinais, gente, são doenças imunomediadas. O que isso quer dizer? Por algum motivo, e a gente acredita que esses motivos são multifatoriais, a gente sabe que tem sim um fundo genético, né? Mas a gente não sabe ainda a principal causa, o que leva uma pessoa a ter ou não doença inflamatória intestinal. Mas por algum motivo, as células da imunidade começam a provocar reações que vão agredir o intestino e provocar inflamações em certos locais do intestino. De acordo com os locais acometidos, os sintomas e a característica da apresentação de cada doença, a gente vai ter diferentes doenças inflamatórias intestinais. As principais delas são doença de Crohn e retocolite ulcerativa. E aí muita gente me pergunta, tá, mas se eu nasci com essa doença, né? Porque as doenças inflamatórias intestinais são doenças crônicas, que não têm cura e que devem ser acompanhadas e tratadas durante toda a vida. Por que eu já não começo a manifestar só na infância? A gente não tem a manifestação só na infância. A gente pode abrir sintomas, começar os sintomas dessas doenças na infância, na adolescente, na idade jovem, em adultos e em idosos. A gente não tem uma faixa etária em que essa doença pode começar ou não pode começar. Além disso, a principal faixa etária são os adultos jovens, por volta de 30 anos, 35 anos, e também os idosos acima de 65 anos. Agora vamos falar um pouquinho sobre a doença de Crohn especificamente. A doença de Crohn é uma doença imunomediada, ela é uma doença inflamatória intestinal, uma doença crônica, não tem cura, deve ser acompanhada e tratada a vida toda. A doença de Crohn, ela afeta da boca até o ânus. O que isso quer dizer? Então a gente vai ter o acometimento do trato digestório superior, então a boca, o esôfago, o estômago, o intestino fino, o intestino grosso, o reto e o ânus. Tudo isso pode ser afetado pela doença de Crohn. Os principais sintomas gastrointestinais da doença de Crohn são dores abdominais, diarreia, sangramento nas fezes, a barriga fica estufada, emagrecimento, falta de apetite e também muco nas fezes. A gente pode ter também sintomas extraintestinais. Então, a doença de Crohn pode ter manifestações na boca, por exemplo, úlceras aftoides. Pode ter também alteração na pele, a gente pode ter feridas na pele, alterações oculares, como uma uveíte, né, uma inflamação, uma conjuntivite. A gente pode ter também alterações de audição, então o paciente fica com alterações relacionadas à audição, como zumbidos. Pode ter também alterações na escuta. A gente pode ter também alterações neurológicas, com alterações tanto neuropáticas, né, sensitivas, e dor de cabeça, e também sintomas comportamentais, uma predisposição a ter depressão, ansiedade, entre outras alterações comportamentais que devem todas ser acompanhadas por especialistas. Outro sintoma extraintestinal que é muito comum são as dores articulares. Então, o paciente pode ter não só dores articulares, como limitação de movimento por conta dessas dores e da inflamação dessas articulações, e inchaço. Inchaço nas mãos, inchaço nos pés, nos tornozelos. Isso é muito comum. Todos os sintomas extraintestinais e os sintomas intestinais também, eles devem melhorar quando a gente combate a causa do sintoma, né? Que é a atividade da doença. Quando a gente controla a doença, a gente vai controlar esses sintomas intestinais e extraintestinais.
E como que a gente vai fazer o diagnóstico da doença de Crohn? Isso é muito importante. Geralmente, os pacientes ficam sempre rodando de profissional para profissional, pois nem todo mundo, nem todos os profissionais sabem tratar a doença inflamatória, fazer o correto diagnóstico e segmento da doença inflamatória. Então, é muito importante esse primeiro momento de aparecimento de sintomas, o profissional que está te acompanhando, ele suspeitar, que você possa ter uma doença de Crohn, uma retocolite ulcerativa, alguma doença imunomediada intestinal. Para investigar isso, a gente vai ter que fazer vários exames endoscópicos, como a colonoscopia e a endoscopia, exames de imagem, como ressonância magnética do abdômen, tomografia do abdômen, e também a gente vai ter que fazer alguns exames de sangue, exames de fezes e um outro exame que chama calprotectina fecal, que é um exame que vê a inflamação do seu intestino e ele é um indicador também relacionado à doença inflamatória intestinal. Outros exames são necessários para a gente descartar outras causas. Por exemplo, a gente sempre faz o exame da tuberculose, para ver se você não está com uma infecção de tuberculose intestinal, porque sim, ela existe, ela pode acontecer. A gente tem que descartar outras causas infecciosas, outras causas autoimunes também, intolerâncias alimentares, para ver se você não tem uma intolerância ao glúten, se você não tem doença celíaca, se você não tem uma alergia ao trigo, uma alergia à proteína do soro do leite, uma intolerância à lactose. Então, tudo isso a gente precisa fazer nesse atendimento inicial. Além de, obviamente, fazer um exame clínico, tanto o exame abdominal quanto um exame proctológico, para ver se você não tem nenhuma alteração no abdômen e também no ânus, na região perianal, já que a doença de Crohn, gente, afeta, como eu falei, da boca até o ânus. Então, todas essas partes precisam ser avaliadas, a gente precisa questionar todos os sintomas do paciente e entender o que está acontecendo para dar seguimento nessa investigação e nesse acompanhamento. Quando a doença está descontrolada, o paciente está em crise, em atividade, com exacerbação de sintomas, piora de sintomas, a gente pode utilizar algumas medicações que são medicações de resgate para combater a crise, para apagar o fogo, que a gente fala. Então, a gente tem antibióticos que podem ser utilizados nesse processo e também os corticoides, que vão ajudar nesse momento, mas que não devem ser utilizados durante a vida toda no tratamento. Eles são medicações de curto prazo, A gente fala que são medicações principalmente para controle da crise da doença. Com o tempo, a gente vai tendo que ajustar cada dose de medicação, de acordo com a evolução do paciente. Então, a gente vai repetindo exames de controle e vai fazendo a avaliação clínica em consulta para ver se a gente vai ter que aumentar a dose, reduzir a dose ou até mesmo mudar o tratamento, mudar de medicação. Isso depende de cada paciente. A maioria dos pacientes hoje em dia consegue controlar os sintomas só com medicação e não precisa de cirurgia. Quando o paciente não consegue responder a um tratamento clínico, pode ser necessário a realização de algum procedimento cirúrgico, como, por exemplo, retirada de parte do intestino. Mas isso, hoje em dia, gente, é exceção. A gente tem muito tratamento, muita medicação para controlar a doença e atingir o que a gente chama de remissão, que é o controle total da inflamação, e a doença fica controlada e você vai poder voltar a ter uma qualidade de vida e realizar suas atividades habituais. Após a doença controlada, você deve continuar o acompanhamento com o seu médico e deve realizar de tempos em tempos exames de controle. Não se esqueça que, diferente da população sem doença inflamatória, você deve repetir o exame de colonoscopia num período menor, devido ao risco aumentado de câncer coloretal que os pacientes com doença de Crohn e retocolite possuem por conta da doença. O ideal é não ultrapassar o intervalo entre uma colonoscopia e outra no período de 3 anos. Então, repetir esse exame até 3 anos é o ideal. Finalizamos o nosso vídeo sobre doença de Crohn, lembrando que estamos no Maio Roxo, mês de conscientização das doenças inflamatórias intestinais. E a gente vai ter muito conteúdo legal aqui no YouTube, no Instagram, no nosso site, no TikTok. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve e acompanha a gente.